Olá, meu nome é Natara Ney, eu sou diretora, montadora e roteirista. Eu dirigi o curta Novo Mundo, junto com Gilvan Barreto, que é um curta-metragem que relata, que fala, que conversa sobre os diversos e tristes processos históricos que construíram essa nação, de várias formas, dos vários maltratos que as nações que os povos originários sofreram, que os povos escravizados sofreram. Então é um filme que é uma cicatriz, ele fala das cicatrizes que nós temos na formação desse país. Para falar do processo do filme, eu tenho que falar primeiro da história de cada um de nós, a minha e de Gilvan. Eu sou montadora, sou nordestina, enfim, e, de certa forma, o meu trabalho sempre esteve ligado a um cinema mais um cinema documental, um cinema mais de grande circulação, O Gilvan, ele sempre esteve ligado a trabalhos de questões políticas. Todos os trabalhos dele são muito relacionados com questões políticas, questões que ele pesquisa há muito tempo, desde ditaduras, de repressão, de fome, sabe? E muita coisa ligada à ditadura militar. Ele tem uma série chamada Postais do Brasil, que fala muito sobre isso. Então, ele sempre teve esse trabalho. E o meu trabalho sempre foi mais ligado às questões de afeto, de relacionamento, às coisas mais próximas. Então, são caminhos muito... Embora que todas as questões tratadas do filme me atravessem como mulher negra, nordestina, não eram os assuntos que eu particularmente pesquisava e trabalhava, me sentia em condições de falar. Racismo é manutenção do capitalismo, tá ligado? As pessoas usam do racismo para te diminuir, para te silenciar. O racismo no Brasil é muito eficaz quando produz a segregação de maneira quase que natural. O assassinato da Marielle, a execução da Marielle, é a materialização do ápice do que é a perversidade da elite brasileira. 4 séculos de escravidão sobre o meu povo teve a legitimidade de uma determinada leitura bíblica. Essa intolerância religiosa é complicado. Tá muito difícil. Gilvan teve a ideia da série de entrevistas, me convidou para trabalhar com ele. E já no processo da série de entrevistas, havia a proposta de se fazer um curta, que era um curta que seria só imagético. Mas os depoimentos tinham uma contundência tão grande que a gente achou que eles também construiriam a narrativa. Então juntou-se o meu trabalho de edição, o meu trabalho de pesquisa com o trabalho de Gilvan, e nós construímos um texto, Eu fiz uma pesquisa que foi extremamente dolorosa, porque algumas coisas que as pessoas não disseram, mas que eu fui descobrindo no processo de pesquisa, que durante a ditadura teve um acampamento, um cercado, e botaram índios lá dentro, sabe? E fecharam como um manicômio, uma prisão para índios revoltosos. Eles davam estricnina com açúcar para as crianças, eles sobrevoavam com napalm. Isso é uma coisa que a história não conta, que a gente não sabe, a história que a história não conta. Isso, durante a pesquisa, era muito dolorido. Eu dizia, cara, como que a gente vai colocar isso num filme? A gente vai resistir. Existe uma cidade partida, existe um Estado ausente. O Estado está muito presente nesse território e o debate é que ele está presente com um projeto de extermínio. Meu filho, ele não me causa tristeza nenhuma. Ele me causa saudade. Tristeza maior, quem me causa é o Estado do Rio de Janeiro. E nós encontramos um jeito de tecer essa história através de uma personagem e através da construção desses depoimentos, da junção desses depoimentos. A série Novo Mundo está disponível no YouTube, são pessoas incríveis, a maioria mulheres, falando sobre esse momento que a gente atravessa. A nossa história, a partir de um ponto de vista político, a partir do ponto de vista de quem está nas comunidades sofrendo e sendo ainda hoje ameaçado e torturado pelo Estado. E nós pegamos essas falas e construímos o texto que permeia o curta. Embora uma narrativa curta, ela foi construída a muitas mãos, de várias e várias camadas de intervenção das pessoas. Foi uma junção de habilidades para a construção dessa direção, além de ter contado com o auxílio luxuoso da Sol Miranda no trabalho de elenco, as meninas da produção que estavam lá, fotografia. Então, todo mundo estava fazendo esse filme junto. O som direto, que faz parte da construção, a trilha do Carlos Trilha, que depois pegou aquele som, e é o som que a gente tem hoje. O Carlos Trilha construiu aquele universo, construiu aquele universo sonoro, porque a gente, apesar de estar filmando na mata, tinha carro passando, de vez em quando passava um helicóptero, alguém gritando. Então,
aquela floresta sonora foi construída já. A Evelyn levou um bocado de coisa de som, mas o Trilha fez um universo sonoro que não existia daquela mata. Desembarquei nos arredores da chamada Terra Sem Mal. Meu olhar para o futuro, assim, saia da inércia. Saia da inércia. Saia da inércia. Faça. Tenho amigos que estão em militâncias sérias. Eu vejo o trabalho do MST, que é imenso. Para mim é um projeto incrível. Eu acho que, assim, tipo, quer fazer alguma coisa, ajuda o MST, entra em contato com o pessoal do MST, quer fazer alguma coisa, ajuda as meninas trans da comunidade que estão precisando, sabe? São essas meninas que estão construindo uma nova narrativa. Se quer fazer alguma coisa, dá uma bolsa de estudo para um jovem preto da comunidade. Quer fazer alguma coisa, atua da forma que você puder, mesmo que no seu universo micro, mesmo que você diga, eu vou ajudar uma pessoa. A minha afilhada recentemente ofereceu um curso de roteiro. Nós montamos uma turma com, acho que tinha umas 20 meninas negras, periféricas, e a gente recebeu essa semana um retorno de que uma delas conseguiu entrar, sabe? E que outra está fazendo, e que outra está fazendo, e que outra está fazendo. A partir de hoje, sair do lugar da inércia. A partir de hoje, sair do lugar da acomodação. E não tem mais como a gente ficar esperando, sabe? A política é diária, a ação é diária. É a gente se voltar para os nossos, para as comunidades, para as pessoas que a gente pode ajudar. Se nós não entrarmos num estado, né, de exceção, de ditadura mesmo, é seguir lutando, independente do governo que esteja, porque existem coisas que não foram feitas por nenhum dos governos. E uma delas é realmente as políticas culturais, as políticas de demarcação de terra. Existem coisas que não foram feitas. E eu acho que a única coisa que eu posso fazer no meu lugar de trabalhador da cultura é ajudar, é formar, é trabalhar, é doar o meu conhecimento. Assim, minha perspectiva de futuro, se não entrarmos no estado de exceção, é estar sempre lutando pelas coisas que eu acredito. Então, o que eu acho que, assim, que o futuro que eu enxergo é futuro de luta, porque para mim e para as pessoas iguais a mim, nunca houve esse dia de Sunshine Day, sabe? Todo dia é isso, é vestir as armas e ir para a luta. Se a gente sabe a nossa história, a gente não repete erros, sabe? E é por isso que eles tentam tanto o tempo inteiro negar a história, apagar a história e não ensinar história. História e ciência. Os caras têm medo de história e ciência, porque se você sabe a sua história, você conhece o mínimo de ciência, você não comete erros absurdos. Né? É ainda muito difícil. Ainda tem muito estigma, ainda é muito estereotipado, ainda sempre cai muito na mesma fala, mesmo quando tenta um novo caminho. A verdade é que a gente precisa de pessoas pretas dirigindo no roteiro, a gente precisa em todos os espaços das produções, precisa saber que esse pessoal, que esse povo, o meu povo, ele precisa ter esse espaço para poder falar com propriedade e desvincular essa coisa ainda estereotipada desses papéis para as mulheres negras, entende? Então, precisa da nossa participação nesses lugares, para ter propriedade de fala, para mudar esse lugar.